quero compartilhar com você que o Senhor colocou no meu coração na semana passada. E eu comecei a orar para que Deus pudesse desenvolver isso, para que eu pudesse conversar com você, e principalmente pelo fato de que é algo que quando o Senhor começou a ministrar no meu coração e para a minha vida, não fazia muito sentido na minha cabeça para aquilo que eu costumo ministrar. Não era uma mensagem que normalmente, até quando eu mandei a mensagem para algumas pessoas, mando para a comunicação, mando para minha esposa, para poder, mando para o Sênio, para poder dar horário, e falava assim, tem certeza que você vai falar sobre isso? Eu falei assim, vou, porque o Senhor ministrou no meu coração, e eu creio que Deus vai ministrar muito ao teu também, em nome de Jesus, eu estou orando por isso, e essa semana todinha, entendeu? Gênesis capítulo 42, verso número 6, diz assim, José era governador de todo o Egito, e vendia trigo a todos os povos. Seus irmãos vieram e se curvaram diante dele, com o rosto em terra. Amém? Pastor, esse texto aí a gente conhece, mas o tema da ministração de hoje para nós é quando encontro a minha dor. A história de José é uma das histórias mais profundas, ricas da Bíblia. Na verdade, você já deve ter ouvido aqui nessa casa muitas ministrações a respeito da história de José. E ela nos ensina inúmeras coisas. É uma história sobre dor, é uma história sobre rejeição, mas é uma história sobre propósito. Diga, propósito. José recebeu um sonho de Deus, mas antes de viver esse sonho, ele precisou atravessar um processo. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi falsamente acusado, ele foi esquecido na prisão. E por anos, aquilo ali desde jovem, o que se parecia na história de José, e muitas vezes na minha e na sua, parecia que o céu estava em silêncio, parecia que Deus não estava falando nada, fazendo nada. Mas entenda uma coisa muito importante, eu já quero que você grave isso no teu coração, e saia daqui com essa certeza nessa noite. O silêncio de Deus nunca vai significar a ausência dele. Você está comigo aqui? Deus nunca abandonou José. E eu imagino, e eu queria que você orasse comigo isso, porque para mim é uma oração. Eu imagino que se José tivesse ali conectado o Spotify dele, se tinha uma música que ele botava no repeat ali, entendeu? Para cantar e ouvir várias vezes, era uma música que diz assim, ó: não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Vamos orar isso. Diga: o mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma, que acalma a tempestade que agita o meu coração. Você pode dizer isso? Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu. Eu venço esse mundo se for em tua presença. Diz assim a canção: o barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer
por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença a minha fé vai naufragar. Você pode declarar isso nessa noite? Acalma o meu corpo. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Eu acho que com toda certeza, se tinha algo que José declarava, era isso. A história dele é repleta de reviravoltas, de momentos que pareciam que as coisas iriam andar, as coisas pareciam que iam dar certo e nada. E durante esse momento todo, muitas das vezes, com certeza, se passava pela cabeça de José que o Deus do meu pai, o Deus dos meus avós, Ele não está nesse lugar. E muitas vezes, quando você encontra a sua dor, muitas vezes você pode achar que Deus não está ali. Ou às vezes no silêncio de Deus você acha que Deus não está presente. Mas eu quero declarar algo para a tua vida que eu vivo na minha vida. Deus, Ele nunca abandona os seus filhos. Mas se Ele está em silêncio, pastor, você canta isso também. Não precisa cantar de novo, mas quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Normalmente quando alguém está trabalhando muito, é difícil ele ficar conversando, não é verdade? Ele quer focar naquilo que ele está fazendo. Então eu creio e quero declarar que o tempo, às vezes, de silêncio que Deus está sobre a tua vida, não é um tempo de morosidade, não é um tempo que Deus não está fazendo nada, pelo contrário, Deus está trabalhando muito em meu e no seu favor, em nome de Jesus. Mas, voltando à história de José e a esse encontro, porque esse encontro é muito fatídico. As pessoas que foram responsáveis por todas as dores, vamos dizer assim, de José, estavam encontrando ele naquele momento. Eu sei que muitos aqui, a grande maioria, quiçá todos, conhecem a história de José e sabem que quando ele nasceu, ele se tornou ali o filho predileto do seu pai Jacó. E ele tinha tudo aquilo que ele poderia ter do bom e do melhor. O amor do seu pai, o amor da sua mãe, conforto, tudo aquilo. Mas a inveja e o ciúme e a maldade que nasceu no coração dos seus irmãos, fez com que eles o rejeitassem, zombassem dele, jogassem dentro de uma cova e o vendessem como escravos. E a história continua, e várias situações ali continuam acontecendo, que você deve conhecer. Mas em determinado momento lá na frente, aqueles homens que foram responsáveis por tanta desgraça, no sentido de falta de graça, na vida de José, se encontram com José mais uma vez. A Bíblia fala que os irmãos de José não o reconhecem, mas José os reconhece. A Bíblia fala algumas coisas ali a respeito do sentimento de José quando acontece aquilo ali. Acontecem várias situações depois que eles se encontram. Mas imagine eu e você estarmos diante das pessoas que nos causaram o nosso maior sofrimento. Estar diante de uma dor que não pode se comparar. E não só estar diante dessa dor, mas ter o poder ali que José tinha, de fazer o que ele quisesse com aquelas pessoas que estavam ali.
com os irmãos dele. Entenda uma coisa muito importante, essa cena, esse encontro, ele nos mostra que durante a minha e a sua caminhada, normalmente, e provavelmente, e é quase certo, que nós vamos reencontrar dores que nós deixamos para trás. Seja uma pessoa, seja uma memória, ou uma situação que muitas vezes pode reabrir uma ferida antiga. E a pergunta nessa noite não é se você vai encontrar a sua dor. A pergunta que eu quero deixar para você é quem você será quando esse encontro acontecer. De repente você diz bem assim: pastor, tudo aquilo que eu passei eu já perdoei. Mas será que eu e você tivemos a oportunidade de ter esse encontro fatídico? De ter o poder nas nossas mãos? De dar o troco? De pagar com a mesma moeda? E de repente você pode dizer bem assim: pastor, eu sou cristão, pastor, eu tenho Jesus no meu coração. Mas o sentimento humano é sempre de querer o mal para quem quer o seu mal, ou para quem fez mal para você. Quantos aqui conhecem o apóstolo Paulo? Paulo, da Bíblia. Você acha que ele é um homem de Deus? Foi, no caso, você acha que ele foi um homem de Deus? Para mim, na minha humilde opinião, depois de Jesus, claro, e depois de Pedro, Paulo é o cara mais incrível que a Bíblia cita. Em escrever cartas, em ser um missionário, em pregar, em administração, tudo. Ele nos ensina coisas inúmeras. Mas o próprio apóstolo Paulo vira e fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O texto de Romanos, que dá nome e inspiração ao nome da família Vida e Paz, diz que a carne, quando nós nos inclinamos para o pecado, nós temos a morte. Mas quando nós nos inclinamos para o Espírito, nós temos vida e paz. Glória a Deus, pastor. Então nós vamos nos inclinar para o Espírito. Amém. O Espírito está pronto, mas o texto continua dizendo: a carne é fraca. E de repente você diz bem assim: pastor, mas eu não faria mal a uma pessoa. Se eu tivesse na condição de José, eu nunca faria nada com os meus irmãos. E eu quero trazer algo a respeito de família para você. Por quê? Porque muitas vezes, se fazem com a gente, nós não fazemos nada. Se falam alguma coisa de nós, nós não fazemos nada. Mas muitas vezes, quem aqui é pai ou é mãe? Se tocar no seu filho ou na sua filha, aí o jogo muda de cena. Não é verdade? Não é verdade, gente? Não é verdade, pai e mãe? Você pode me ajudar aí, pai e mãe? Ou só eu que sou maluco? Eu não sou tão velho. Não sou velho, graças a Deus. Nem você, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho 70 anos. Eu declaro jovialidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Espírito de renovo. Mas eu já ouvi muita coisa. Eu já falei mal de pessoas. Eu já magoei pessoas. Eu já tive que pedir perdão a pessoas. E pode ser que eu tenha que fazer isso outras vezes, porque eu sou falho. Pessoas já fizeram isso comigo. Pessoas já fizeram isso comigo e já me pediram perdão. Nós daqui a pouco teremos aí encontro com Deus de mulheres. Amém? No encontro com Deus dos homens, eu ministro 2 palavras. Claro que eu não vou falar o que é para... Quem aqui não foi no encontro com Deus ainda? Levante sua mão aí. Isso, você precisa ir em nome de Jesus, tá? Mas eu ministro duas palavras lá. E o que eu mais ouço muitas vezes no final
não é parabéns pela sua palavra, pastor. Ou senão, tipo assim, glória a Deus, pastor, pelo seu testemunho de vida. É muitas vezes assim, nossa, pastor, eu mudei minha visão sobre o senhor. Eu achava que o senhor era assim, assim, assim. E eu até falei mal do senhor. Mas eu quero pedir perdão. E ali a gente está na choradeira do encontro, a gente chora junto e vai para cima. Mas eu já vivi a experiência das pessoas falarem do meu filho de 5 anos. E eu precisei me colocar em 2 posições: a de pai, mas ao mesmo tempo a de pastor. Eu não podia ser o pai do Pedro naquela hora. Por mais que a dor pegasse, inflasse, a vontade de falar aquilo que vem, a vontade de fazer aquilo que a carne pede. E eu não estou demonstrando aqui que eu sou mais forte que você, pelo contrário. Eu precisei chorar muito para poder encontrar aquilo que estava me machucando. Mas eu quero inspirar o teu coração, assim como Deus inspirou o meu, a você ser uma pessoa diferente quando você encontrar a sua dor, em nome de Jesus. Para que você não sinta mais dor. Essa não é uma ministração para que você leve para alguém que te feriu, ou para que você simplesmente pegue uma mágoa e sinta mais mágoa ainda por essa pessoa. Essa ministração é para que o Senhor mostre a você que momentos assim você ainda irá passar. Pessoas ainda irão fazer coisas que você não vai gostar, mas você vai se portar da maneira que a Bíblia nos ensina a se portar, em nome de Jesus. E se tem uma pessoa que nos ensina a se encontrar com a dor, essa pessoa é José. Você está comigo ainda aqui? E eu quero conversar com você sobre o que acontece, na verdade, o que deve acontecer quando nós encontramos a nossa dor. A primeira coisa, quando eu encontro a minha dor, eu revelo quem eu me tornei em Deus. Quando José vê os seus irmãos, ele tem o poder absoluto. Ele poderia prendê-los, ele poderia humilhá-los, ele poderia se vingar, ele poderia maltratá-los, mas ele escolhe algo muito maior. Diga assim, algo muito maior. Naquele momento, José revela quem ele se tornou em Deus. Porque entenda isso em nome de Jesus: quem você se tornou é mais importante do que aquilo que fizeram com você. Você está comigo ainda aqui? A dor tentou definir José, mas Deus redefiniu a sua identidade. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso número 21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A dor pode ter marcado a sua história, mas ela não pode definir a sua identidade, em nome de Jesus. A maturidade espiritual, ela aparece na forma que nós reagimos às nossas dores. Eu não estou aqui para pregar algo ilusório para você. Se você já foi ferido, eu quero dizer algo para você: pastor, mas logo no domingo eu vou receber uma palavra dessa. É porque a vida é assim. Você vai ser ferido outra vez. Sabe por quê? Porque você já feriu também. Nós caminhamos com pessoas que são falhas. Eu perguntei quem é pai e quem é mãe, mas quem aqui é casado? Levanta a mão em nome de Jesus. Isso. Quem está com a esposa do lado ou com o esposo do lado, faz uma tarefa muito importante aí agora. Fala assim, ó, me perdoa. Pastor, pelo quê? Por alguma coisa que você vai fazer ainda. Pastor, mas você está declarando que eu vou falhar com a minha esposa? Você vai, meu amigo. Um dia, homem abençoado, você botou a toalha todos os dias no varal certinho, mas um dia você vai esquecer ela na cama. Mulher abençoada, faz 10 anos que você não queima o arroz, mas um dia o arroz vai queimar. Eu estou citando exemplos chulos, mas
Um dia você vai, uma palavra ali, uma outra coisa ali, o WhatsApp você vai querer escrever e não manda um áudio, aí parece que o negócio ficou meio seco, não tem? A mulher te manda, bom dia meu lindo, aí você manda, bom dia minha esposa, aí ela responde, mas eu não sou linda também? Aí ele vai me escrever, bom dia minha linda, aí o corretor pega e bota, bom dia Lima, aí ela pergunta, quem é Lima? Eu não sei, Lima é a capital do Peru, e aí, o que aconteceu, tal? Eu estou botando um negócio bem chulo, mas para você entender que uma hora vai dar um atrito. Claro que vai passando o tempo, e a minha oração, e o meu desejo, e você tem que trabalhar para isso, é que a coisa vai melhorando. Não pode chegar daqui a 20, 30 anos de casado e falar bem assim, nosso Deus, bom era 20 anos atrás, não, pelo contrário. Eu vou fazer 10 anos de casado esse ano. E a minha palavra, e não é da boca para fora aqui para você, é que eu estou muito melhor hoje do que há 10 anos atrás. Minha esposa me falou isso, eu falo isso para ela. Eu fui colocar a blusa do meu casamento, ela serve ainda. Ou seja, se serve ainda, o negócio está bom, gente. Porque a minha esposa, ela nunca vai ser enganada, falar bem assim, não, porque depois eu casei com o Marco Aurélio, ele engordou. Não, eu casei gordinho já. Entendeu? Porque tem uns caras que casam, parece que é tipo lei, né? Eu casei, eu tenho que engordar, eu tenho que ter aquela barriga, tipo assim, de frente assim, para poder mostrar o quê? Maturidade. Poder mostrar, tipo assim, casei, para a aliança ficar apoiada assim, né? Mas eu não sou casado, pastor, e aí? Você vai errar com alguém, e alguém vai errar com você. E outra coisa muito importante, quando você fala bem assim, não pastor, mas eu não me magoo fácil, mas tem gente que se magoa fácil. Não, mas não é fácil, pastor, cada um tem o seu jeito. Você está me entendendo? Cada um tem uma forma de receber as palavras. Só que quando José encontra os seus irmãos ali, ele revela quem ele se tornou, e não aquilo que fizeram com ele. Por isso eu quero declarar que a sua dor não vai definir a sua identidade em nome de Jesus. Você está comigo ainda? José não reage como o jovem ferido da cova, ele reage como o homem formado pelo processo de Deus. Porque o processo não vai mudar apenas aonde você estará, mas ele vai mudar quem você é também em nome de Jesus. Ao ponto de Gênesis capítulo 45, verso de número 7 e 8 diz assim: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. José sabia quem ele tinha se tornado. José sabia quem ele era. Você está comigo ainda? Uma outra coisa, quando eu encontro a minha dor, eu decido viver o perdão. Porque José poderia tratar os seus irmãos de maneira séria e pronto, acabou. Mas ele decidiu perdoar. E vem comigo aqui. Você acha, com toda sinceridade, que José tinha argumentos, justificativas para não perdoar os seus irmãos? Você acha? Você acha que ele tinha ou não, gente? E não tinha pouca. Tinha muita. Eu fiz uma análise, lendo a história. Quando os irmãos de José venderam José como escravo, eles sabiam para onde José estava indo, certo? Se eles se arrependessem no meio do caminho, no meio da história, eles poderiam ter ido lá, no Egito, e procurado. Falaram assim, ó, tem um cara aí chamado José que nós fizemos uma maldade para ele. Eles procuraram ele? Procuraram? Não. Mas eles foram para lá, pastor. Eles foram para lá porque, para você, de repente, você não está ligado na história, mas havia uma fome que pegava a terra toda. E só o Egito estava preparado. Foram 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita miséria. Nesses 7 anos de fartura, José, como governador do Egito, administrou tudo e fez sobrar muita coisa, ao ponto de vender e vender e vender e vender, e a coisa continuar tendo muita coisa ainda. E os irmãos de José, a família de José ali, Jacó,
esposa, filhos, todo mundo, estava começando a passar fome, porque tinha acabado a comida. Eles tinham dinheiro, eles tinham bens, mas eles não tinham o que pegar, ou nem aonde comprar, só no Egito. Então os irmãos de José não foram até o Egito procurar José para pedir perdão, pelo contrário, eles foram porque eles estavam precisando. E de repente você fala bem assim: eu não vou perdoar fulano, porque ele só veio até mim, porque ele está precisando de mim agora. Mas aí é a hora que você encontra a sua dor e você decide viver o perdão de forma plena. Por isso que quando Pedro pergunta a Jesus: mas quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus vira e fala: pode ser que seja 70 vezes 7. Não é para você fazer a conta e perdoar ali esse tanto de vezes, que dá 490. Caramba, pastor, tá bom, eu fiz em casa a conta. Pega na calculadora e já anota ali. Não é sobre isso, é sobre o seguinte: você vai ter que perdoar. Teve uma vez, e pela quarta vez, eu cometi o mesmo erro em casa. Você cometeu uma vez, já não é legal. Você cometer a segunda, você já está bem cabeçudo. A terceira, auge da falta de sabedoria. A quarta, não tem nem como diagnosticar o que eu estava. Só que quando eu fiz, eu não tenho dificuldade em relação a isso. Pelo contrário, eu quero pedir perdão logo e resolver logo. Aí eu fui pedir perdão para minha esposa. Eu falei bem assim: perdão, amor, eu fiz de novo isso aqui. Era algo simples. Aí ela virou para mim e falou bem assim: tá bom. Aí eu falei bem assim: não, você me perdoa? Ela falou: é. Aí eu falei bem assim: você tem que me perdoar, tá? A Bíblia fala que você tem que me perdoar. Ela: eu sei, eu estou te perdoando, mas você não faz mais, por favor. Eu falei bem assim: pode deixar, mas você me perdoa se eu fizer de novo, tá? Ela falou: mas você vai fazer de novo? Eu falei: eu não sei, mas eu não quero fazer, mas me perdoa. Às vezes a pessoa vai errar 1, 2, 3, 4, 5 vezes você. Ah, pastor, mas eu preciso continuar perdoando? Sim, porque quando você esconde o perdão, quando você deixa de perdoar, isso não faz mal para a pessoa que não está recebendo, faz mal para você. Parece óbvio, mas é isso que mais cresce hoje no mundo. Por que as pessoas fazem psicologia, psiquiatria, psicanálise hoje? Porque existem pessoas que não conseguem resolver as suas dores, não conseguem perdoar. Por que as doenças psíquicas que crescem é a depressão e a ansiedade? Porque as pessoas não conseguem ali perdoar, resolver as suas questões, resolver o seu passado. Eu não estou querendo dizer que é fácil, mas eu estou querendo dizer nessa noite que você pode. Porque de repente colocar como exemplo Jesus, que perdoou aqueles que tinham açoitado, quando ele vira na cruz e fala bem assim: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. De repente você fala bem assim: para Jesus é fácil, Jesus era Jesus, mas José fez isso também, Estevão fez isso também. E a diferença entre José, entre Estevão e entre mim e você é só o nosso nome, o tempo que a gente está vivendo, que eles já morreram, a gente está vivo. Por quê? Porque o mesmo Espírito que agia na vida deles, eu declaro que vai agir na nossa também, em nome de Jesus. Por isso que quando você encontrar a sua dor, decida de maneira plena. Pastor, mas eu não posso esperar sentir isso no meu coração. O perdão não é sobre uma emoção, o perdão é uma decisão. Você não tem que sentir para perdoar, você tem que decidir perdoar. A partir do momento que você decide perdoar, é daquele momento em diante que a sua emoção vai melhorar, que a sua alma vai ser curada. É daquele momento em diante que a coisa vai começar a funcionar, porque você decidiu cortar aquilo que estava impedindo o seu crescimento, o seu avanço. A palavra de Deus diz em Mateus 6,14: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quando você pensar em não perdoar, pense que alguém te perdoou, não só Deus. Quem aqui já foi perdoado por alguém? Tirando Jesus, tá? Você já fez alguma coisa errada e alguém te perdoou? Já? Sério? Sério? Alguém perdoou você? Que doideira, hein?
Ah não, pastor, mas depende, pastor. Tem coisa que não é para perdão. Ué, sério? Eu não encontrei esse versículo na Bíblia. O versículo que diz sobre a respeito do que não tem perdão, que é uma guerra teológica, na verdade, que a gente não pode entrar nesse daqui porque não tem tempo suficiente. E também o sênior não vai gostar que se eu estiver entrando em guerra teológica, mas diz que é blasfema contra o Espírito Santo. Que eu saiba, nem eu nem você chamamos de Espírito Santo. Nem somos a quarta pessoa da Trindade. Fala com o seu irmão assim, ó, você não é a quarta pessoa da Trindade. Aí fala com ele com muito amor assim, se alguém te perdoou, você também tem que perdoar. Faz o coraçãozinho de dorama para ele assim, ó, isso, isso. Tem uns assim, mas que nem sabe o que é isso, fez assim, ó. Dorama é aquele negócio assim, eu nunca vi não, mas diz que é o coraçãozinho. O Pedro faz muito isso aqui. Mas olha só, perdoar, entenda uma coisa muito importante. Quando José perdoou os seus irmãos, ele mudou alguma coisa que aconteceu lá no passado? Mudou? Mudou, gente? Não. Mas perdoar não vai mudar o seu passado. Perdoar vai liberar o seu futuro. Eu quero declarar, se há algo agarrado ainda na sua vida, que necessita do perdão, hoje é um dia bom para desagarrar isso em nome de Jesus. Para você começar a liberar aquilo que Deus tem para fazer no teu futuro, em nome de Jesus. A gente viveu aqui 5 domingos, eu não vou parar de declarar isso. O maior ainda está por vir sobre a mim e sobre a sua vida, em nome de Jesus. O perdão não é um sinal de fraqueza, gente. É uma evidência de cura. Que você seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Quando eu encontro a minha dor, terceiro, eu enxergo o propósito. José, ele entendeu algo muito difícil. No meio daquela dor toda, no meio daquele caos todo, ele entendeu que Deus estava escrevendo algo maior para a vida dele. Aquilo que parecia ser o fim de José, era a preparação. Porque José foi de uma cova, ele foi parar no palácio. Gênesis 50, 20 diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Eu quero declarar, se alguém planejou o mal sobre a tua vida, ou fez o mal para você, Deus está pegando isso e transformando em bem para você, em nome de Jesus. A dor que quase destruiu você, pode ser exatamente o que Deus usará para revelar o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 18 diz assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. A dor, ela nunca será maior do que o seu propósito. Você está comigo ainda aqui? Há uma música que diz assim, ó: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, eu te servirei, porque comigo sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Deus está neste lugar, trabalhando a tua dor, para poder cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus neste lugar, aleluia. E uma última coisa, quando eu encontro, tamo junto, galera. Quando eu encontro a minha dor, eu lembro que Deus nunca me esqueceu.
Uma das dores mais profundas da vida não é um açoite, não é um xingamento, não é uma palavra maldita, mas é ser esquecido ou abandonado. Não está aqui na mensagem, mas eu entendo que a maior dor de Jesus não foi quando ele viu Pedro negando a ele, não foi quando os açoites batiam nas costas dele, não foi quando os pregos entravam nas mãos dele, mas foi quando por minha e por sua causa o Pai precisou se afastar dele. E por um pouco espaço de tempo, Jesus precisou ficar sozinho para assumir os meus e os seus pecados. Se tem alguém que foi abandonado e esquecido pelas pessoas, esse foi José. Ele foi abandonado pelos irmãos numa cova, depois foi vendido e esquecido pelos seus irmãos, depois dentro da casa de Potifar ele foi injustiçado, quando ele estava na prisão, ele foi esquecido pelo copeiro que tinha feito uma promessa para ele, que falaria dele para Faraó. Mas tudo aquilo ali que aconteceu com José, havia alguém que naquela época, e havia alguém que está aqui neste lugar, que nunca se esqueceu de José, e esse alguém nunca vai se esquecer nem de mim e nem de você. Esse alguém é o Senhor. Pastor, mas tem vezes que Deus parece que esqueceu de mim. Eu sei, eu já senti isso. Mas é um sentimento que é do ser humano. A falta de respostas, a falta de um caminho, a falta de soluções, a falta da coisa andar, faz com que nós imaginemos que nós estamos esquecidos e abandonados. Mas há uma promessa lá em Isaías, para mim e para você. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de você. Deus jamais vai se esquecer de você. Deus nunca vai te abandonar. Mas está muito difícil, pastor. Mas Ele está caminhando com você. Essa não é uma mensagem simplesmente para poder fazer você chorar, para fazer você sair daqui emocionado, não. Porque de repente você não está passando por nenhum tipo de dor hoje. De repente a situação da sua vida está muito boa, e glória a Deus por isso. Mas na hora que o cerco apertar, vai ser a hora que você vai se lembrar: Deus não se esqueceu de mim. Na hora que eu estava dentro do hospital, e aquela menina linda ali tinha acabado de sair da barriga da minha esposa, e ela não conseguia respirar, e durante 40, 50 minutos ali, foi passando o tempo, e ela não conseguia respirar sozinha. A única coisa que me dava forças não eram os médicos, não era a medicina, mas era lembrar que o Deus que eu sirvo estava naquele lugar,
que Deus não havia se esquecido daquela menina que estava ali. Quando no meu primeiro filho, os médicos passaram um aparelho na minha esposa e não ouviram o batimento do Pedro, eu tive que lembrar que Deus não se esqueceu de mim. Quando eu estava no leito para morrer, eu me lembrei que Deus não havia se esquecido de mim. Quando muitas pessoas falavam que eu era o problema da vida do meu pai, eu tinha que lembrar que Deus não se esqueceu de mim. Quando eu queria largar tudo, quando eu sentia uma dor terrível no meu coração, eu tinha que lembrar que Deus não se esqueceu de mim. Quando você passar por uma dificuldade, quando você estiver sendo traído, machucado, quando você sentir uma dor, não se esqueça, porque Deus não se esquece de você. E José precisava a todo momento lembrar: Deus não se esqueceu de mim. Mas eu estou numa cova, mas Deus não se esqueceu de mim. Mas eu fui preso, mas Deus não se esqueceu de mim. Mas eu estou com um problema financeiro, pastor, mas Deus não se esqueceu de você. Mas eu estou com uma doença que parece que não tem cura, mas Deus não se esqueceu de você. Meu casamento parece que vai acabar, mas Deus não se esqueceu de você. Meu filho não está aqui hoje, pastor, está no mundo, mas Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. Talvez você faça algumas afirmações na sua vida, como: pastor, eu fui rejeitado, pastor, eu fui injustiçado, pastor, eu fui esquecido. Mas eu quero contrapor cada uma dessas afirmações com você, e você vai repetir comigo. Diga assim: eu fui rejeitado. Diga com força: eu fui rejeitado, mas Deus me abraçou. Eu fui injustiçado, mas a justiça do Senhor prevalecerá. Eu fui esquecido, mas Deus se lembra de mim. Aleluia. Diga assim: Deus nunca se esqueceu de mim. Você está comigo ainda aqui? Você pode ficar em pé, vai parecer que está acabando, por favor. Todos nós, ou já encontramos, ou ainda vamos encontrar a nossa dor em algum momento da nossa vida. José encontrou a dor dele, e naquele encontro ele poderia escolher dois caminhos. Diga: dois caminhos. Ele podia reagir com a ferida que ele tinha no coração, ou ele podia responder com o propósito que Deus tinha para ele. Eu quero inspirar o teu coração nessa noite a responder a tua dor com o propósito que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Eu sei que na base do tempo, esse texto não havia sido escrito ainda, porque ele é do Novo Testamento, e José foi lá atrás. Mas eu já acredito que era uma realidade na vida de José. Romanos capítulo 8, verso número 28, que diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Eu sei que nessa noite, neste lugar, tem pessoas, homens e mulheres, que amam a Deus. Se você ama esse Deus, eu quero dizer que tudo aquilo que está acontecendo vai cooperar para o seu bem, em nome de Jesus. A dor da injustiça, da rejeição, do esquecimento, seja qual for a sua dor, ela pode até ser muito grande na sua perspectiva, mas ela nunca será poderosa o suficiente para cancelar aquilo que Deus decidiu sobre a tua história. Fazendo uma analogia com o momento que jogaram José na cova, eu quero deixar uma frase que o Senhor falou ao meu coração, para mim e para você, que retrata exatamente o que aconteceu com José.
quando ele foi lançado por seus irmãos numa cova. E a frase para mim e para você é o seguinte: a dor parece que te enterrou, mas na verdade era Deus que estava plantando você. Você está comigo ainda? Deixa eu contar algo para ilustrar melhor aquilo que Deus quer fazer com você nessa noite. Uma águia, isso é biologicamente falado, isso é uma verdade. Uma águia, ela constrói o seu ninho para proteger o seu filhote. E ali, quando ele é bem pequenininho, aquele filhote, a águia o alimenta, o protege, cuida dele. Mas chega um momento que a águia faz algo inesperado. Ela não vira para o filhote e dá um sinal para que ele comece a aprender a voar. E os ninhos de águia são muito altos. A águia pega e empurra o filhote. E há alguns vídeos que mostram que quando a águia empurra o filhote do ninho, durante um determinado momento da queda, aquele filhote só está caindo. Mas em determinado momento, ele começa a olhar e vê que ele tem o quê? Asas. Ele abre as asas e começa a voar. O que Deus quer fazer comigo, com você, é pegar a sua dor ou a sua queda e lembrar você que quando você estiver caindo, Ele deu asas para que você continue voando e vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Você está comigo ainda aqui? A dor de ontem pode ter sido a sua ferida, mas nas mãos de Deus, ela se torna o teu testemunho de amanhã. Eu quero declarar que aquilo que te fez sofrer vai ser a história que vai curar muitas pessoas a partir de agora, em nome de Jesus. E eu quero terminar com uma pergunta para você. Qual vai ser a sua resposta diante da dor? Quando você se encontrar com a sua dor, qual vai ser a sua resposta? O que vai ser aquilo que você vai cantar? O que vai ser aquilo que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Porque uma hora você vai encontrar com ela. E eu quero orar por pessoas que estão neste lugar. Primeiro, eu não quero perder a oportunidade de orar por você que não conhece, ou já conheceu e se afastou do Deus que te ensina e te ajuda e te instrui, te direciona a como proceder diante da dor. Eu sei que existem pessoas neste lugar que não conhecem esse Deus, ou que de repente se afastaram dele. Eu queria deixar esse convite para você. A intercessão ela vai estar aqui na frente. E se você quer conhecer esse Deus, pastor, eu estou sentindo uma dor que o senhor não tem ideia. E eu já tomei remédio, eu já fiz consulta, eu já fiz várias coisas, eu fiz tudo que é possível, mas eu não consigo me livrar dessa dor. É porque existe alguém neste lugar que é o Deus do impossível, que se você encontrar, Ele tem poder para poder livrar você dessa dor. E de repente você nunca encontrou Ele, ou de repente você já encontrou Ele, mas você se afastou dele. Então eu quero deixar esse convite para você vir aqui na frente. Nós queremos orar por você, mas para você não ficar sozinho, para você, de repente você está meio tímido, pastor, eu vou sozinho. Primeiro que é seu ato de coragem, de fé, não perca essa oportunidade. Mas eu queria chamar você também, nessa noite, que já conhece esse Deus, mas eu queria orar por pessoas que estão vivendo uma dor que é muito forte. Pastor, mas eu fui contar a minha dor para alguém e a pessoa falou que isso é fichinha, isso é nada. Entenda uma coisa muito importante, eu aprendi isso ao longo do tempo. Eu também pensei assim muitas vezes. Cada pessoa de um jeito. Um corte para mim
pode parecer uma coisa, um corte para outra pessoa pode parecer outra coisa. Você está me entendendo? E se você está vivendo um tempo de dor, um tempo difícil, eu também quero orar por você, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te ajude, assim como José, a se portar de uma maneira correta nesse tempo. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto nós estivermos ministrando ela, você tem a oportunidade de vir aqui, que nós queremos orar por você. Amém?